Voltamos, aula D, professor Marcito, como é que estão vocês, tudo bem? Estava morrendo de saudade. Antes de mais nada, já sabe, né? Tá vendo o videozinho? Te inscreve, indica para todo mundo, te inscreve não. Te inscreve e vai lá e ativa o sininho aquele da notificação. Qual é o barulho que faz o sininho? Dig-din, dig-din. Achou que eu ia esquecer do nosso mantra? Deus o livre, o sangue de Jesus tem poder bem capaz. Estou feliz aqui de novo de estar com vocês no Aula D, gravando então a última temporada de História do Brasil, Brasil Republicano, o bicho vai pegar. Vamos começar então? Não, peraí, para tudo. Chama a tua avó, o teu pai, a tua tia, todo mundo que está interessado, porque a partir de agora as aulas são tensas, né? Aquela coisa política para tudo que é lado, Guerra Fria, ditadura militar, esquerda, direita, comunista, capitalista, vai para Cuba, seu fascista. Bem tenso, ainda bem que o Brasil é um país tranquilo, que não tem problema, a gente está numa vibe boa de paz, né, com incenso aceso, pétalas de rosa, caminhando na beira da praia de pé descalço, e aí a gente pode, obviamente, trabalhar tranquilamente isso aqui. Galera, pós-era Vargas, então, se inaugura o período chamado República Populista, ou ainda chamado de República Liberal Populista, ou ainda Terceira República, ou ainda República Democrática. Certo? É o período, então, de 45, 46, aqui até o golpe militar de 1964, tá? E antes de eu falar do governo Dutra, do governo Vargas, do governo JK, do Jango, do Jânio, antes de qualquer presidente, a nossa primeira aula vai ser o quê? Vai ser uma introdução a esse conteúdo. Então aqui, Brasil Republicano, certo? República Populista, com o professor Marcito, todo vídeo eu vou pedir agora, não deixa de me seguir lá no Instagram, @MarcitoCastro. Vou cobrar, hein? No próximo vídeo eu vou cobrar, ver se já teve lá pessoas me seguindo. Feito? O que é essa República Populista, então? Antes de mais nada, galera, antes de mais nada de falar, obviamente, de cada presidente, o que a gente vai fazer? A primeira parte, qual é o contexto histórico que está inserida a República Populista? Guerra Fria. Todo mundo já deve ter ouvido falar, pelo menos no senso comum, de alguma forma tu ouviu falar já o que é a Guerra Fria. Aquela guerra entre capitalismo e socialismo, encabeçada por um lado pelos Estados Unidos, do lado capitalista, e a União Soviética do lado comunista socialista. Guerra Fria porque nunca houve um conflito direto entre as duas potências e tal, toda aquela literatura sobre isso, tá? O problema é o seguinte, a América Latina, ela está no território que é de interesse dos objetivos da Guerra Fria, principalmente para a parte dos Estados Unidos, certo? Galera, desde o século XIX, os Estados Unidos, na sua expansão, no seu crescimento, lá na doutrina Monroe de 1823, no dia 2 de dezembro, os Estados Unidos, bem ou mal, sempre entenderam que o Brasil e a América Latina é de responsabilidade deles. Então toda a política, todo o contexto internacional mais agudo que envolve a América Latina vai ter o interesse e a intervenção direta ou indireta, forte ou fraca dos Estados Unidos. E nesse período não foi diferente. Qual era a preocupação? Que a América Latina, e o Brasil obviamente, não fosse atingido pelo leste europeu, não fosse atingido pela cortina de ferro da União Soviética e do bloco comunista. Então a política brasileira vai sofrer sim a intervenção da política dos Estados Unidos na Guerra Fria, e a gente vai ver direto isso aqui em aula a partir de agora. Só dei alguns exemplos para vocês aqui, a Organização dos Estados Americanos, a Aliança para o Progresso, o presidente Kennedy, tudo são políticas econômicas, políticas sociais, a fim de estar intervindo na América Latina para evitar qualquer tipo de interferência da União Soviética aqui dentro, certo? Então é o seguinte, nós estamos vinculados à Guerra Fria. Qualquer política nesse período tem a ver com a Guerra Fria. Qualquer tipo de decisão econômica, social, cultural, de qualquer ordem, tem o dedo da Guerra Fria. Ficou bipolar o mundo. Eu que moro no Rio Grande do Sul aqui posso dizer, ficou grenalizada a política internacional, de esquerda ou direita, capitalista ou socialista. Isso vai vir para o Brasil aqui. Por exemplo, vou dizer para vocês o seguinte, como é que se dividiam basicamente, grosso modo, os políticos e os presidentes brasileiros nessa época? Nós tínhamos os presidentes de tendência nacionalista e nós tínhamos os presidentes de tendência liberal, ou políticos em geral de tendências nacionalistas ou liberais. But, entretanto,
Né? Dentro da Guerra Fria, dentro desse contexto, todo nacionalista era apelidado pejorativamente pela oposição de comunista. E todo liberal, por sua vez, era apelidado pela oposição de entreguista. Ok? Por exemplo, na época da Guerra Fria, isso vale para a República Populista e também para a ditadura militar. Presta atenção no que eu vou dizer agora aqui, tá? Até porque a gente está num contexto bem interessante para falar disso e para sair do senso comum do Facebook. Qualquer presidente, qualquer líder político, qualquer pessoa de influência política nessa época, se adotasse uma política mais nacionalista e com menos vínculo aos Estados Unidos, era comunista. Se tu tivesse um tipo de política econômica que não fosse subserviente aos Estados Unidos, tu era um comunista. Né? Vai para Cuba, Venezuela, Maduro, certo? Seu PT, era assim. Essa era a política. Então, se o presidente fosse um pouco mais vinculado ao país, sem estar vinculado às interferências internacionais do bloco capitalista, ele era tido como um comunista. Mesmo que não fosse, eu já vou dar um spoiler, nenhum presidente brasileiro de fato nesse período foi comunista, nem perto disso. Mas na Guerra Fria, não ser liberal aos Estados Unidos era taxado como comunista. E, pela sua vez, qualquer tipo de político, de presidente, de qualquer chefe de Estado, em qualquer instância, que tivesse uma política mais de orientação ao capital internacional, que fosse mais aberta ao capital internacional, era um entreguista, está entregando a economia, está virando de costa para eles virem aqui e roubar toda a nossa riqueza. Então havia esse binômio, essa coisa maniqueísta nessa época. O mundo, a política internacional, e o Brasil não ficou fora disso, era maniqueísta durante a Guerra Fria. Muita gente até hoje é assim, muita gente não saiu da Guerra Fria ainda, né? Tu deve ter um parente em casa lá que no Natal, na hora do sagu lá, da lentilha, ficou... Tá. Enfim, nessa época aqui nós então temos esse binômio maniqueísta entre capitalismo e socialismo, certo? E um detalhe importante, para a gente fechar aqui essa parte de Guerra Fria. Olha que interessante. Eu tinha dito no começo, né? A política brasileira sofreu interferência da Guerra Fria. E nós estávamos em que bloco? No bloco capitalista. Então, qualquer presidente que se frescasse para o outro lado, ele ia ser atingido. Detalhe, Eurico Dutra, Getúlio Vargas, o JK, Jânio Quadros e o João Goulart. Olha que coisa interessante que eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. De todos esses presidentes, aqueles que ousaram, de certa forma, ser um pouco mais nacionalista e não ficar tão vinculados ao capital internacional, tcharam, tcharam, não terminaram o seu mandato. Aí a gente pode discutir o tamanho da soberania nacional brasileira na época da Guerra Fria, em que um presidente que ousasse ter uma postura não vinculada a esse bloco, essa pessoa acabaria tendo dificuldades. Que tipo de soberania é essa que nós temos, onde os presidentes que ousaram, né, não ser subservientes, não conseguiram terminar seus mandatos? O Getúlio Vargas, por diversos fatores, acabou se suicidando. Eu vou falar muito sobre isso, tenho surpresa para vocês aí, não percam. Tá? O Jânio Quadros renunciou e o João Goulart, que é famoso por isso, foi o presidente que sofreu o golpe, a intervenção militar, na virada do dia 31 de março para o 1º de abril de 1964. Fechou? Essa é a República Populista. E para a gente terminar esse ponto aí, galera, o populismo, rapidamente, tá? Começa lá na era Vargas, com as posturas do presidente Vargas, principalmente no Estado Novo. Esse populismo ele é um fenômeno latino-americano olha que interessante, de países que saem do modelo agrário, estão entrando no modelo industrial e que não tem, dentro de uma literatura acadêmica, de uma linguagem de faculdade mais historiográfica, que não tem uma classe burguesa industrial pronta para tomar as rédeas do país, da estrutura do país. E aí essa transição da agricultura para a indústria fica nas mãos dos presidentes que tentam mediar as classes. O populista, carismático, paternal, ele tenta dar uma ideia de que todos os setores da sociedade, os patrões, os empregados, os ricos, os pobres, eles podem se unir e se conciliar.
mas sempre mediados pelo Estado. Sem Estado eles não funcionam. Então os presidentes populistas dessa época, eles têm essa tendência de um Estado mediador, interventor e com uma postura muito paternal e muito carismática. E a partir do próximo vídeo, a gente começa a falar deles. Iniciando pelo famoso e carismático, só que não, presidente Eurico Gaspar Dutra. Beijo do Marcito, nos encontramos no próximo vídeo. Digidin, aula D, te inscreve lá. É nóis!